descreve a Vanessa é a determinação e coragem. Quando eu coloco uma meta, eu foco muito para resolver com as ferramentas que eu tenho no momento. Claro, tem toda a questão do conhecimento que vem junto, tu aprimorar, enfim, tuas técnicas, mas tu tendo esses dois, a determinação e a coragem, é meio caminho andado. O momento que eu fui para fora do país, onde eu fiquei 2 anos, eu tive que me virar financeiramente também para isso, foi imprescindível para mim conseguir essa coragem. Inclusive, para mim, já começar a encarar, ir para países que eu não conhecia, que eu não tinha nem ideia do que seria, ir sozinha, prospectar, fazer negócios, né? Então, o que eu indicaria às pessoas, os jovens que têm a oportunidade de ir para fora, tu não sabe o quanto me abriu a mente depois que tu vive um tempo fora, tu retorna outra pessoa, uma pessoa muito mais madura, embasada, disposta a esses novos desafios. Então é isso que eu aconselho, ter essa experiência fora do país e ser determinado. Eu acho que essa é a palavra-chave. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a presença de Vanessa Ferreira, profissional que construiu uma jornada incrível fazendo feiras nacionais e internacionais, representando empresas de renome mundial. Vanessa começou sua carreira se aperfeiçoando em uma graduação em comércio internacional pela UX e após uma formação em gestão contemporânea pela Nortus. Ficou curioso em saber mais sobre o segredo de fazer uma excelente feira internacional? Então continue ouvindo, que traremos vários insights. Vanessa, qual é o segredo para se fazer uma excelente feira internacional? Bom, Rada, o principal ponto é um bom planejamento e execução nas principais etapas de uma feira internacional, que é o pré-feira, a feira e o pós-feira. Conta para nós como que é esse pré-feira para a gente construir todo esse caminho, então, do sucesso. Então, falando do pré-feira, primeiramente tem que estar de acordo com a estratégia da empresa naquele momento de inserção de marca. Então, primeiro da análise que tu vai fazer, né? Quais são as principais feiras daquele segmento. Então, se tu quer atuar numa feira global que vai atuar em mais continentes, mais países ou uma feira mais local. Sempre eu aconselho as empresas de pequeno porte que não exportam, a focar mais em feiras globais, que tu tem um resultado mais positivo, né? E já feiras que já exportam, já tem maturidade exportadora para isso, tu conseguir também ver essas oportunidades tanto em feiras globais quanto feiras locais também. Mas isso sempre de acordo com a tua estratégia de inserção de marca, de internacionalização. Mas quando é uma feira local, assim, qual que é essa grande diferença entre uma feira global e a local para alcançar esse sucesso? Bom, a feira local, dependendo do país, ela se limita mais, né? Esse é o ponto. Então, muitas vezes, tu tem que estudar qual é o público dessa feira, né? Pode ser que venha público mais local mesmo. Por exemplo, a Espanha, a gente até expôs há uns meses atrás uma feira mais local, que o público era Espanha, Portugal, a região ibérica. Então, os principais compradores não importavam direto. Então, se necessitava um distribuidor no local. Então, é bom essa análise da feira. Qual é o público? Esse público de compradores, eles são grandes redes desse país, eles estão acostumados a importar, tu necessita de um distribuidor, um representante local para fazer negócio, então é imprescindível esse conhecimento. Ah, entendi. Fica muito claro isso porque quando a gente pensa em Comex, a gente sabe que às vezes a pessoa que está lá na feira tem várias maneiras de fazer negócio, né? Pode ser o importador final, pode ser o representante, pode ser o trader. Então, como que vocês avaliam e optam, né, nesse pré-feira? Qual é o nicho que vocês vão atacar? Qual que é o cliente-alvo do segmento? Isso, normalmente a gente faz um estudo de mercado, Rada, antes, por isso que eu digo, pré-feira, antes de escolher a feira que tu vai expor, é importantíssimo tu estudar o país, né, que tu vai expor teus produtos. Então, assim, qual que é o tipo de país? Ele já negocia diretamente, o canal já é aberto para os importadores, é mais focado em representação, distribuição, como eu falei antes, ou não? Tem as grandes redes, tu consegue fazer esse contato direto. Então, de acordo com o resultado da feira, justamente a gente vai montar nossa estratégia, né? Se a gente vai atuar nesse mercado através de distribuição ou não, se a gente vai atuar diretamente. É justamente na feira que tu tem esse sentimento.
Ah, entendi. E para fazer essa preparação, quanto tempo tu recomenda, assim, para decidir? Para a questão das grandes feiras e feiras globais, né, que tem uma grande demanda, a negociação de espaço é normalmente feita 1 ano antes, né? Então, assim, tu já começa 1 ano já vendo a questão de espaço, valores. Normalmente, nesse período, as feiras disponibilizam descontos também. Então, consegue espaços estratégicos para tu expor. Quando a empresa é nova, tu é o primeiro contato com a feira, tu vai ter que preencher um requerimento da feira. A feira vai querer conhecer teus produtos, a aplicação, para depois te dizer qual pavilhão tu vai expor, se tá adequado, também se tu tá apto a expor nesta feira. Tem uma pré-seleção. Com certeza, tem uma pré-seleção. Ainda mais nas feiras globais, né? Onde tem uma concorrência forte. Então, eles acabam fazendo essa seleção. Uma vez aprovado, tu vai para essa segunda etapa de espaço, custos, enfim. Daí tu vai ver toda essa parte de budget mesmo, de orçamento. Sim, aí, por exemplo, definiu, é aprovado para participar da feira. Aí, obviamente, tem os custos de montagem de stand e tal. Como é que funciona isso? Lembrando que são 2 coisas separadas. O primeiro ponto é a tua negociação diretamente com a feira do espaço. A feira vai te vender o espaço. Perfeito. Né? Então, esse é um ponto. Ok, tu acordou com a feira, acontece 1 ano antes esse espaço. Sim. Então, tu já reservou o teu espaço, está no pavilhão certo, próximo aos concorrentes, inclusive, que trabalham naquele segmento que tu está. Ok. Aprovado isso, tu vai para a segunda etapa, que é a montagem. Essa montagem, ela corre normalmente há 6 a 7 meses antes da feira. E quem faz a montagem? Normalmente a feira indica alguns montadores, tá? Ou você vai buscar mesmo com networking, com empresas que já expuseram nessa feira, né? Normalmente a gente faz isso. Outro ponto é que a empresa que fecha a montagem é também a que faz o layout, o design, onde que tem os arquitetos. Então, tu fecha todo o projeto com uma única empresa. O arquiteto, por exemplo, vai fazer o layout do teu stand e ele vai te dar as opções. Olha, eu tenho 4 montadores aqui. Eu tenho o eixo, que é esse tipo de material, onde tu vai pagar um pouco mais caro. Depois eu tenho essa segunda opção. Então, eles mesmos vão atrás dos montadores que estão, né, aptos a trabalhar naquela feira e autorizados para trabalhar naquela feira. Tu vê só que legal, Vanessa. E nós tivemos o episódio número 2 aqui do nosso Afiance Podcast. E o episódio do Fábio, e ele conta uma história que ele foi numa feira nos Estados Unidos e ele pagou, né, pelo stand, pela feira, e ele não escutou o teu episódio, porque ele chegou lá e não tinha nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que nem eu digo, tu paga só o espaço, né? Só o espaço. Tu vê como é importante esse conhecimento que tu coloca para os nossos ouvintes, porque daqui a pouco... ele fez? Comprou móveis no país? Como foi? Eu te recomendo escutar, que é uma odisseia, né? Ele teve que comprar os móveis e carregar ele mesmo durante todo o stand. Eu já ouvi esse tipo de história, viu? Ali nessas experiências de feiras aí. E é muito legal tu mencionar isso porque, né, tem a questão da montagem, né? São empresas homologadas. Isso. E ele comenta na ocasião que, justamente por isso, ele não podia nem estacionar o carro dele lá dentro, porque só as empresas homologadas tinham acesso. Isso. O principal ponto, normalmente, essas feiras mais globais, inclusive, tem que ser tudo regrado, né? E daí tu pega países como a Alemanha, por exemplo, que é totalmente regrado, né? Tu tem que seguir o contrato 100%. Não tem um jeitinho brasileiro, um jeitinho latino, né? Das feiras aqui que a gente acaba tendo. Não, tenta liberar. É o que o que é e deu. Isso entendi. mesmo. Essa parte que você menciona, então, vamos lá. A gente já programou a feira, a gente decidiu o nicho de feira, nós nos preparamos para o stand. Agora a gente precisa vender. Isso. Como é que faz, então, essa preparação para estar pronto durante a feira? Saber o tamanho do mercado, quem são os clientes, vocês mandam convites, como é que funciona? Isso, normalmente a gente já faz, antes até de eleger a feira, a gente já faz um estudo de mercado, né? É importante a gente saber onde estão os nossos leads, os nossos prospects, quem são os nossos principais clientes, futuros clientes, quem são nossos concorrentes, né? Sim. Onde eles estão. Então, a gente faz toda essa análise anteriormente de escolher a feira. Depois disso, a gente até vê se os concorrentes vão estar presentes e tudo mais, faz essa análise. E tenta fazer o contato, muitas vezes, né, provavelmente nos e-mails, esses prospects é um pouco mais difícil realmente na feira que tu vai abrir, que eles vão parar no teu stand, vão te dar a oportunidade para conversar.
Mas os clientes que a gente já tem contato, sim, a gente acaba aproveitando 100%, né? Tem que aproveitar, são 4 dias bem intensos, né? Normalmente uma feira varia de 4 a 5 dias, né? No nosso segmento hoje. Então tem que aproveitar 100%, a gente tenta marcar as reuniões já, deixar tudo agendado, né? Inclusive, o que eu também indico é buscar na feira, normalmente acontecem as rodadas de negócio nas feiras. Sim. E acontece projetos para tu estar em contato com os compradores. Pensa em uma feira que você nunca expôs. Então tu não tem nem clientes lá, né? Ainda tu está em desenvolvimento, ou seja, busca esses projetos, a feira sempre oferece. Então buscar essas informações junto com a feira é bem importante. Olha só que bacana, quantas coisas a gente já aprendeu com a tua fala e talvez para muitas pessoas não se faz ideia. Eu também estou aprendendo que no mínimo 1 ano então de preparo para que a gente consiga... Para tu já conseguir... claro, que nem eu comentei, né, Errada? Tu pode até deixar por 6 meses, mas o valor vai ser o dobro em espaços que não vai te gerar o resultado que tu espera, né? Perfeito. Então... E agora, então, estamos, né, no primeiro dia da feira, chegamos lá... Não, mas antes tem um outro ponto, as amostras. As amostras. Verdade. O produto tem que chegar lá. Isso, o produto tem que chegar, e esse é um ponto muito importante. Então, assim, quando tu faz o estudo de mercado, tu também analisa teu produto. Claro, se ele está apto, tu não vai ir para uma feira fazer um investimento sem saber se teu produto está apto para aquele mercado, né? Então, se faz essa análise e... Por exemplo, nós temos, onde eu trabalho hoje, um portfólio de mais de 2.000 SKUs. Nossa. E qual produto levar, né? Qual linha levar? Então, esse estudo é muito importante para ver, por exemplo, as feiras da Europa, como a gente trabalha com plástico, é essencial a gente ter alguma linha na parte sustentável, entende? É uma exigência, senão eles nem vão parar no teu stand. Sim. Nesta última feira que a gente expôs agora, em fevereiro, foi em torno de 146 mil visitantes, Nossa. né? Sendo de 167 países diferentes. Então, imagina, a gente teve que levar essa linha sustentável, a gente tem uma linha que é 100% sustentável, então foi bem importante, isso chamou muita gente, porque é um mercado que já está buscando, nesse setor de plástico, linhas que sejam sustentáveis. Então, isso é um conhecimento que a gente tem que obter antes de decidir ir para uma feira. Então, é imprescindível isso, tu conhecer o produto, ok, tu já sabe o produto que tu vai levar, tu já fez essa busca de mercado, tu já viu teus concorrentes no que eles trabalham naquele mercado, ok, então bora fazer o mix, a seleção de produtos que tu vai levar. Isso eu tô falando no segmento de utilidades, pode ser o segmento automotivo, enfim. Isso sempre de acordo com o mercado que tu quer se inserir. Até a questão de medidas, né? Por exemplo, se é ml, se é, sei lá, milímetros, polegadas. É, isso mesmo. Já nos essa... Estados Unidos, eles não é como na Europa, né? Não é, eles trabalham com polegadas, é diferente a forma de medidas, né? Então, tu tem que se adaptar. Exato. Isso mesmo. A Europa já é, né, normal como nós, mas os Estados Unidos realmente é um país que a gente se adapta totalmente em todas as medidas, né? Sim. Não, foi muito importante você mencionar isso, porque senão, né, todo o investimento da feira, um ano se preparando, toda a grana que deve ser, né, expor numa feira global, chega lá, o teu produto nem é aceito no mercado, não tem a licença. Isso mesmo, então é imprescindível esse conhecimento, essa busca. Por isso que eu digo, pré-feira é análise de mercado. É tu entender o mercado que tu vai expor, é tu entender a feira, buscar qual é o público dessa feira, que países que vão nessa feira. Como eu digo, esse é essencial para que todas as etapas tu consiga concluir com êxito, né? Eu acho muito legal isso tudo e a maneira que tu coloca com toda a tua experiência, porque eu já ouvi muitos clientes, empresários achar que, não, eu vou começar a exportar, eu vou lá participar da maior feira do mundo, do meu segmento, e tenho certeza que eu vou voltar com um pedido. Não, quem dera, né, se fosse assim. Por isso que eu digo desse preparo, né, Errada? E outro ponto que eu sempre aconselho às empresas, se tu não conhece a feira ainda, nunca foi, né, tu sabe que ela é maior do teu segmento, tenta ir 1 ano antes visitar ela, como entendeu? Visitante, como né? visitante, ver os produtos que estão expostos, né? Tá Porque certo. a feira também é tendência, né? São lançamentos de produtos. E também tu tem que entender o que a feira vai lançar, né? Qual caminho eu tenho que tomar? Os meus produtos estão adequados para essa nova tendência, né? Que tu vai expor também os teus lançamentos, né? Perfeito, boa dica. E aí, chegamos então, finalmente, depois de todo esse trabalho e dedicação. Isso, fizemos a seleção dos produtos, correto? Agora vamos mandar os produtos. Como acontece o envio? Logística, agora, falando de logística. O envio normalmente acontece quando começa a ir atrás, ver os trâmites 2 meses antes. Normalmente, essas feiras globais, ela tem um espaço, elas oferecem um espaço de armazenagem, tá? Tu paga um custo, óbvio, por estadia. Mas tem essa opção da carga chegar antes, até porque a gente corre o risco de, enfim, ficar preso na aduana, não liberar a tempo. Então, a gente sempre
tenta enviar com 3 semanas de antecedência, tá? A carga. Então, pensa assim, a feira é em fevereiro, normalmente já em dezembro a gente já está vendo para separar o pedido e já enviar, tá? Perfeito. Um pouco antes ali para janeiro já chegar no destino. Nisso a gente sempre busca assessoria, uma fiance, né? Tá Justamente para cotar os fretes, para ver opções, envio via courier. Não, a carga, por exemplo, nosso é muita cubagem e a carga é leve. A gente envia bastante via courier por ser a amostra de simples remessa. Ou não, a carga é mais pesada, eu vou liberar do normal, enfim, vai como despacho, vai um pouco antes, inclusive, para esse caso, que courier a gente sabe que o sistema é mais rápido. Mas, enfim, isso a assessoria vai poder te indicar. Sim, né? sim. Então, assim, sempre essa questão de conversar, trocar ideia, eu preciso que a carga chegue com 2 semanas de antecedência, aqui é o depósito, qual que é a maneira melhor? Ir por courier? Não, tem que liberar normal, vai para um agente de carga, enfim. Você sabe que eu tenho uma história um pouco, não vou dizer engraçada, eu digo dramática para um cliente. Eu estive numa feira de vinhos lá em Xangai, na China, é a maior feira do mundo de vinhos, tem a ProWine, que é em Düsseldorf e tem em Xangai também. E um cliente, na época, né, não era nosso cliente, mas eu estava expondo junto com os brasileiros lá, e a empresa de courier não entregou a tempo. E ele passou numa feira de vinhos 3 dias da feira, sem ter uma garrafa do produto dele para expor no mercado. Então... Mas nós também aconteceu. Eu tô falando aqui, claro, o que eu tô falando teve, né, que nem eu digo, a gente aprende, né, por isso que agora eu posso... a importância, né, de tu pesquisar. Por que acontece? Por exemplo, foi uma feira, para nós foi na Espanha, né, então a gente teve o problema na Espanha, quando a gente expôs o ano passado, inclusive. O que aconteceu? A gente enviou a mercadoria por courier, como era uma feira local, não se tinha esse depósito que eu comentei. Então, teria que chegar mais ou menos na mesma semana. A gente até acordou com a empresa de courier para ser entregue naquele período. O período era 2 dias apenas antes de começar. E ok, tá tudo certo, eu estava expondo em Paris, né? A gente já tinha enviado, era no mesmo mês, inclusive, a gente estava numa feira em Paris, na ISON. Foram direto para Espanha. Isso, direto para Espanha. E a mercadoria de Paris deu tudo certo, liberado, mesmo a gente, mesmo o courier. Ok, Sim. então na Espanha vai estar ok também. Tanto é que a gente consultava o tracking number e tava como depósito, Barcelona. Ah, então tá liberado. E a gente ligava pro Brasil, que eram os nossos contatos. Não, tá tudo certo, tua mercadoria já tá lá, vai liberar, não te preocupa, vai ser entregue tal dia. Ok. Em Paris mesmo, começou os borbulhos. A gente estava expondo com outras empresas brasileiras. A gente não estava só com o nosso stand, né? A gente, às vezes, também vai para fora com associações, inclusive, Sim, que a gente faz. Apex, Apex. Enfim, nesse caso, a gente estava expondo com outras empresas e começou o pessoal, enfim, de outra empresa a comentar: a minha amostra ainda não liberou. Na Espanha, tô com problema de liberação. Vou pegar as mercadorias que estão aqui, como o produto é leve, vou levar comigo, vou pagar essa bagagem, né? Não, perfeito. Daí eu até liguei no mesmo momento, falei com o pessoal aqui do Brasil, tá tudo certo com as nossas amostras, tá liberado mesmo. Eu tô vendo aqui nos status que se encontra em depósito. Não, tá tudo certo, fica tranquila, Vanessa, vai... Então tá, porque senão eu teria um segundo plano, né? Eu iria pegar as amostras de Paris e levar pra Madrid. E iria pagar excesso. Nessas horas você só quer resolver. Bom, cheguei na feira, eu me lembro que... Cheguei em Madrid, de noite. Imagina, era uma sequência da outra. Né? Já vinha numa feira de 4 dias. Full time. Cheguei 11 da noite e no outro dia eu já teria que fazer a montagem da feira. E tem a diferença de horário, né? No Brasil eu ainda nem tinha acordado e eu já tava lá, 1 da tarde. Tá, e aí, cadê os produtos? Tá indo em Barcelona, eu consultava. Daqui a pouco liga o pessoal do Brasil, Vanessa. Temos uma notícia. Nossa. Tua mercadoria não está liberada. Então ali Deus. começou o nervosismo, né? E contata todo mundo e vê. Bom, tinha até o pessoal da Embaixada do Brasil em função disso. Enfim, foram 4 dias de feira sem produto. A gente não conseguimos liberar isso, que eles contataram, inclusive, a Polícia Federal lá da Espanha. Enfim, que a Embaixada do Brasil conseguia fazer, eles fizeram. Inclusive, eu estava em contato com eles, a gente se ligava quase todos os dias. E lá na feira mesmo eu pedi ajuda para eles, né? Eles foram visitar. Já falei, não, vem aqui que eu preciso de ajuda. Eu tô com 4 dias de feira, imagina tu ficar sem produtos. E eu tinha levado os catálogos de Paris, né? Tinha 40 catálogos. Eu me lembro que eu expus, né, os meus catálogos nas prateleiras, abri por linha. E teve que explicar
daí eu falei, não, agora estamos no metaverso. É tudo via. Isso é brincadeira à parte, mas... A culpa é da aduana de vocês que não liberam. Daí eu teria que falar, infelizmente, as pessoas passavam com pena, né? Porque tava um stand grande sem produto. E daí os catálogos abertos, pra tu ter uma ideia, a gente tinha umas prateleiras, a gente tinha até uma foto do produto exposto. E as pessoas vinham buscando, tu vende prateleira? Eu disse, não, mas descobri um novo nicho pra exportação. Daí eu queria a prateleira preta. Não, a gente realmente, os produtos não vieram, a prateleira tá ali. E os catálogos expostos, enfim. E realmente foi algo que a gente aprende, né? Então a gente já sabe que ali tu tem que ter um time diferente, né? Com a Espanha, Portugal e Espanha também, a questão da liberação. Então tu vai entendendo os mercados. Por isso desse conhecimento, de trocar ideia com as pessoas que conhecem isso, os agentes de carga, né? Sim. É muito importante isso. E é muito importante que profissionais de comércio internacional prestem atenção neste relato, como é importante, né, a gente ter a informação, verificar a informação, ter um parceiro que realmente passa a informação correta, porque imagina só, né, pode ser um desastre total, 1 ano de trabalho, como a Vanessa fala, para se preparar para uma feira, e aí chegar lá, não ter o produto na mão. Eu mesmo já contei um relato, tu conta outro. E é bem comum, viu, Rada? A gente tá falando aqui, mas é muito comum isso acontecer nas feiras. Pois é, eu espero que todo mundo... Na última feira aconteceu também com uma empresa aqui do sul do nosso segmento, também a mesma coisa, não liberou a tempo. Pois é, então fica essa dica aí, isso, já que cuidado, é comum, né? Preparem-se. E buscar, né? Se tem distribuidor, claro, daí é já mais fácil. Se tu já conhece o país, já tem, né, tem um distribuidor lá, tu manda pro distribuidor, depois ele envia pra feira ou algo assim. Mas quando realmente, na primeira feira que tu vai expor, tu tem que ter esse cuidado de liberação. Ir atrás dos agentes, ver a situação, como é a liberação naquele país, o que tem que ter nos documentos. Sim, verificar se o próprio agente tem experiência com isso. Isso, verificar a experiência, então é imprescindível. E por curiosidade, e até para ensinar para nossa turma, o produto chega lá. Qual que é o tipo de remessa que tem que ser feita? Esse produto é descartado depois? O que acontece? Tu consegue vender ele? Tu consegue fazer o quê? Não, a venda normalmente não é autorizada pelas feiras, né? Não se usa... Talvez a feira mais informal tu consiga fazer, mas não é o que a gente segue como regra, né? Normalmente nas negociações, tu já comenta com um possível comprador que no tal dia ele pode ir buscar umas amostras, se ele conseguir estar na feira naquele dia, entende? Então, normalmente a gente libera as amostras pro comprador, né? Para as pessoas que a gente tá fazendo negociação, que a gente tá prospectando para os clientes, ou vai para doação, Rada. Porque realmente voltar com a nossa mercadoria, que é um valor, caro, né? um valor baixo, entende? Não faz sentido. Sim. Claro, isso, não sei para os outros segmentos que é máquinas, com certeza, tu vai voltar faz uma reexportação, enfim. Sim. Mas nessa questão do nosso produto, que é um produto de valor agregado baixo, enfim, não vale a pena tu voltar, né? Então, Perfeito. A gente acaba deixando pra feira. A feira mesmo já dá nos canais, isso vai pra doação, então deixa no stand, a gente deixa já no stand, fecha ele, no momento, último dia de feira, e vai pra doação, ou algumas pessoas vão recolher conforme a gente acordou, né, com os possíveis clientes. Não, é bem importante falar sobre isso, né? Pensando que o nosso público pode estar pensando em fazer a feira, e aí já saber que, né, o produto, né, pode ser usado como né, um brinde ou uma amostra para o cliente. Amostra para o cliente. Ou no caso, como tu mencionas, for um maquinário, algo de valor agregado, já estar preparado também, né, pensando no pós-feira. Isso, para voltar retornar esse produto para o Brasil, né? Isso, produtos com valor agregado baixo, onde tu pode, enfim, ir para doação ou justamente mandar daquele país que tu tá, daquele continente, para outro país próximo, para distribuição. Nesse caso da Espanha, tem que finalizar essa história. Eu consegui um contato com... A gente, né, teve clientes, né, via catálogo, mas a gente conseguiu prospectar. Olha só. E teve um distribuidor de Portugal. E no último dia que liberou, eu mandei as amostras para Portugal. Então, as amostras, elas tiveram um fim feliz, né? Elas foram para prospectar novos clientes, né? Então, ele tá já trabalhando na região de Portugal para nós, com as amostras que não foram liberadas na feira. Então, bacana, foi positivo, pelo menos no final da história. Legal. Bom, finalmente, então, né? Depois de várias tentativas de falar, então, do durante a feira, e foi muito importante tu me interromper em todas elas para justamente mostrar a importância do pré-feira. No pré-feira, eu acho que isso, né, tu conseguiu realmente deixar muito claro para todos os ouvintes. Mas e aí? Primeiro dia, de manhã cedo, acordou cedo. Vamos lá, 4 dias de vendas. Como é que isso
funciona? Dependendo do tamanho da feira que tu vai expor, por exemplo, tem um stand de 40 metros quadrados, de 30 metros quadrados, algo grande, tu sozinho não dá conta, né? Que nem eu digo agora, essa última feira foi o trader junto, a equipe, né? Vai junto, justamente pra ajudar, não tem condições de tu atender todos os clientes, por isso, se tu já vai fazer um investimento, tem que ir mais pessoas contigo, então tu, né, tem essa noção da feira, o que ela abrange. Por exemplo, feiras mais locais, onde tu tá num espaço menor, ok, uma pessoa tu consegue atender tranquilo a demanda. Agora, essas feiras mais globais, não, Rada. Então, é importante tu ter uma equipe junto contigo, né? Normalmente, vocês vão em quantas pessoas? Nessa última, fui eu e o trader daí. Sim, duas Isso, pessoas duas conseguiram... pessoas. Daí tem, claro, foi o pessoal do marketing e do desenvolvimento, né? Focado mais em desenvolvimento, que eles vão visitar os outros stands, inclusive legal. para ver tendência, né? Isso é muito importante. As Ah, feiras sim. internacionais é um espelho pro mundo de tendência, né? Tá certo, até pra ver o que o mercado tá fazendo, Isso buscar mesmo. novas ideias, que bacana. Então, normalmente, não vai só nós do comercial, da exportação, vai o pessoal de desenvolvimento junto, né? Ah, que legal. Então, no mínimo, 2 pessoas numa Pra feira ver, pra... isso, dependendo do tamanho do stand. Agora, tu vai colocar um stand de 50, 60, 70 metros quadrados, 100 metros quadrados, daí tu vai talvez precisar, inclusive, de mais pessoas, né? De 3. E me diz uma dica aí que tu tem com a tua experiência pra tu lembrar da primeira negociação que tu fez até todos os cartões, né, e contatos. Isso, por isso mesmo. Cada vez mais as coisas vêm evoluindo, né? Agora é mais por QR Code, então é importante tu já estar apto a essas novas ferramentas, né? Então não existe ainda o cartão, mas não é tão comum, né? Então tu escaneia, né, no próprio celular, tu baixa o aplicativo da feira, então tu já escaneia os contatos. Normalmente o que eu faço? Eu imprimo isso, né? E grampeio e coloco já minhas observações. Ou com os cartões também, a mesma coisa. Eu tenho uma agendinha, que eles chamam agendinha de ouro, porque ela fica assim no final da feira. Que tem todos os contatos e normalmente, pra mim me organizar, o que eu faço, o que a Vanessa faz, né? É anotar sempre as observações. Porque é muitas pessoas, né? Sim, Imagina, a gente teve sim. nessa última feira 160 contatos. Nossa. Durante 4 Ou dias. seja, tu não saiu nem pra almoçar durante Nem a pra feira. almoçar. Isso Eu mesmo. imagino. A gente intercalava na correria. Ali no último dia, claro, o último dia de feira sempre é tranquilo, tá, Rada? Então é o momento que tu tem mais pra organizar as coisas, pra enviar os e-mails. Sim. Importante, né? Tem muitas negociações que tu já pode enviar a proposta, até pra não perder aquele time, tá? Sim. Tem muitos compradores que pedem, inclusive, pra tu enviar as informações depois da feira, porque eles estão fora. Imagina, eles têm que visitar quantos estandes, a caixa de e-mail deles está lotada. Então, eles falam, não, me encaminha um e-mail depois, após a feira, pra mim dar uma atenção a vocês. Então, assim, vai muito do que tu combina. Normalmente, a gente faz isso, a gente encaminha logo após o término da feira. Importante, coloca uma fotinho no e-mail do stand, pra eles se lembrarem do teu boa stand, dica. da tua marca. Porque normalmente as pessoas introduzem, eu recebo às vezes e-mails de empresas, só colocam um anexo, segue meu catálogo, né, agradecem, mas, pô, tu já botando a foto, já mostra o interesse, né, já desperta o interesse no comprador no momento A que tua ele foto recebe. também, eu acho que na Isso. assinatura ou tal, porque talvez seja mais fácil de lembrar. Também, A Vanessa, isso, a conversei com Vanessa, ela. isso mesmo. Normalmente, claro, eu não cheguei, no nosso cartão não tem a minha foto, mas sim é um ponto que, inclusive, Sim. a gente recebe muitos cartões com a foto, né? Os chineses os fazem chineses muito fazem, isso. né? Eu sei. É. Então é algo pra gente avançar, mas eu digo assim, sempre no e-mail já mandar a fotinho do stand, fazer um agradecimento, né? Sim. Então, bem importante também. Eu penso que, assim como o pré-feira, né? Você comenta toda esses preparativos, penso eu que o pós-feira tão quanto, né? Sim. Porque, bom, foi feito o investimento, Se tu não tem uma constância, teu resultado não vai ser né? E agora positivo, todo né? aquele investimento, todo aquele trabalho precisa se pagar. Com E certeza. se paga com vendas, né? Com resultado. E eu penso, por experiência própria, você vai numa feira, você volta esgotado, porque você ficou 4 dias na feira, né? Trabalhando, ou seja, 4 dias tu deixa as tuas coisas da rotina do dia a dia paradas, E acumula tudo. acumula tudo e ainda você precisa dar, né, todo esse retorno. E o engraçado é que para você aconteceu isso que tá tentando vender e pro comprador também. Isso mesmo. Então, acho que o mas de grande novo, desafio também é ter essa constância, realmente bater na Isso. tecla
para que as coisas aconteçam, né? Realmente, o pós-feira ele é imprescindível pro fechamento, entendeu, da feira. Tu não pode esperar muito também para enviar as propostas, tu já tem que estar em contato com os prospects, teus futuros clientes. Então, assim, já manter essa constância logo após o término, né? Para não acumular ainda, porque se tu deixa mais uma, 2 semanas, quando tu vê, tu tá cheio de e-mails, inclusive, para enviar, de contatos para fazer, e se perde aquele time, né? O feeling, a negociação que tu já começou na feira, né, e esfria, né, então é importante logo após o término da feira já entrar em contato, pelo menos mandar já um agradecimento, né, então é bem importante. E como que é depois desse processo, né, voltar lá para a empresa e olhar para os resultados? Tem alguma métrica, alguma coisa assim, essa feira foi fora da curva, a gente conseguiu vender um grande pedido na feira. Rada, não é bem assim, é uma Rada. sementinha que se Isso, planta. a gente sabe da exportação, né? Quem dera fosse como mercado interno, né? Exportação a gente sabe que tem certificações, tem a questão de logística, outro ponto importante que eu não comentei ainda. Ir munidos de informações para a feira, tá? Inclusive de logística, quando vai para um país, tu já ter os custos de frete do Brasil, entendeu? É algo básico, mas às vezes a gente esquece. Por exemplo, essa feira do ambiente, a gente teve clientes da África, Oriente Médio, Europa. Pô, já ter uma ideia de frete para esses lugares é a primeira pergunta do comprador. Isso eu quero abrir um parênteses, é muito legal e até uma dúvida que eu tenho. Bom, a gente vai fazer a feira na Espanha e logo em seguida você vai para os Estados Unidos. Então você vai cotar lá o transporte internacional, você tem um preço FOB lá, Rio Grande, digamos. Isso mesmo. E aí o cliente lá vai perguntar, poxa, mas quanto mais ou menos chega aqui no porto tal? Aí você já vai ter se preparado com esse valor. Mas a pergunta é, o preço FOB que vocês vão usar para os americanos é o mesmo que estão usando para o europeu? Ou vai ter tabelas? Daí vai ter tabelas, né? Justamente entendi. pela logística, então, né? Não só a logística, como também o preço FOB ou Sim, Ex-Works. com certeza. Por isso que é importante tu conhecer já a legislação do país. Porque tem certificação, tem questão de liberação. A gente sabe que os Estados Unidos é outra tratativa também. Então, que tu tem que adicionar esse valor no preço. Entendi. Então é muito importante tu já ter pelo menos uma base, não que tu já vai falar para ele o preço, tu vai estudar, com certeza vai ter o teu tempo também de analisar realmente, não, eu vou enviar para esse país, mas pelo menos uma ideia na feira tu tem que ter, tá? Não precisa ser 100%, porque claro, você imagina 167 países tu fazer toda a análise de cabeça na hora, tu não tem como, mas uma ideia de preço sim, de logística, parte de certificação, liberação, custos aduanais, daí sim é outro ponto que na negociação tu vai, enfim, é uma segunda etapa, né? Não, mas é importante, né? Quanto mais informações tu tiver... É uma ótima dica, porque... mais credibilidade tu passa pro cliente, né? É verdade, o cliente acaba, às vezes ele mesmo fez um grande investimento para estar lá, o cara veio, sei lá, de qual país do interior para estar lá, ele quer sair da feira com o máximo de informação possível, pelo menos uma ideia. E tenho certeza que ele faz um asterisco no teu cartão depois, né? Olha, ela foi a mais preparada. Isso, a mais preparada. Tu conhecer também a questão econômica do país, política, como está a situação atual do país, né? Sim. Enfim, ou as áreas que essa feira vai focar. Legal, então é importante até para tu desenvolver um assunto com um cliente. Sim, perfeito. E outro ponto que na feira tu não só foca em clientes, mas sim em distribuidores, representantes daquele continente que tu pode desenvolver. Tu vai ver se o mercado ali vai te dar o sentimento. A feira é uma experiência, como eu sempre digo, ali vai te dar o sentimento se tu vai ter que... A estratégia que tu vai montar naquele continente. Por exemplo, a Europa, tu vai ter que ser via distribuição ou pode ser venda direta. Então, tu vai ter esse sentimento na feira, né? Entendi. Então, com os feedback dos clientes, enfim, tudo mais, o que é mais comum nesse mercado? Entendi, perfeito. Olha só, muito, muito aprendizado mesmo, tô adorando. E chegamos na etapa, então, de desmontar isso tudo, né? Aí a própria empresa, provavelmente, que contratou, ela faz a desmontagem. Isso mesmo, a montadora vem, né? Então, daí a gente deixa o stand como está. Os produtos que tu já conseguiu, enfim, doar para amostras, para os clientes, ou deixa no stand que eles mesmos isso você não precisa acompanhar, já faz parte Não, eles mesmos se encargam, né? A montadora mesmo, o pacote que a gente fecha com a arquitetura ali, como eu comentei, com o layout do stand, já se encarga do final também, tá? Então, eles dão as opções, que nem a última feira, os produtos, alguns foi como amostra para os clientes, outros produtos ficaram e foram para doação. E a gente até pagou um custo desse transfer para ir para
essa associação e tudo mais. Então, a gente teve que pagar essa logística, né? Mas foi Perfeito. acordado deixar na feira, no Sim. stand, para eles E recolherem. tudo já estava alinhado antes, Isso, né? já estava alinhado antes. Tá, Isso perfeito. mesmo. E me conta uma curiosidade minha, penso eu. Você faz o investimento de ir para um país, fazer a feira. Você costuma separar alguns dias para também visitar clientes? Isso mesmo, né? Como eu digo, voltando no pré-feira, tu já faz aquela análise do mercado, né? Enfim, situação, quem são todos os concorrentes, quem são teus possíveis clientes, isso tu já tem uma ideia. Justamente, normalmente, a gente vai 2 a 3 dias antes para fazer... Antes da feira. Isso, antes da feira, pra gente fazer... As visitas. Por exemplo, nós que trabalhamos com varejo, é imprescindível a gente ir para os pontos de venda nas lojas. Ver o preço que está sendo exposto nossos produtos também. Entendi. Tem, claro que tu hoje, com acesso às informações na internet, tu consegue ter uma ideia, mas lá justamente tu vai confirmar isso que tu estudou, que tu analisou. Então, Entendi. normalmente eu vou em 2 dias antes para fazer esse retail tour que a gente chama, né? Sim. Mas quando a gente vai com o pessoal da associação, que a gente tem a associação de plásticos também, onde a gente expõe, por exemplo, a feira de Chicago, a gente expôs com outras empresas. Então, eles mesmos organizam. Quando tu vai expor com um stand próprio, onde tudo, né, tu é responsabilizado por todas as etapas, daí sim, nós pontuamos e fizemos nosso tour, né? E conta pra nós, sobra um tempinho pra fazer turismo também. Depende, né? Depende. Mas às vezes dá, assim, pelo menos o último dia, quando tu tá mais, merecemos, né? Depois de 4 dias ali full time. Afinal, é o que todo profissional de comércio internacional sonhou, né? Poder viajar. Que nem eu digo, a vida de Instagram é uma coisa, né? A prática é totalmente diferente. Porque ninguém vê os perrengues de sair 2 da manhã, perder avião, ficar ali com as amostras, que nem eu digo, às vezes tu levar as amostras e enfim, ser barrado porque todo tu não o estresse de falar com o cônsul. Isso mesmo, ninguém a gente vê não essa mostra, parte. né? Essa parte a gente não posta. Não. A gente só posta a parte boa. Mas assim, falando agora, já que entramos nesse tópico de dificuldades, além dessa da Espanha, tem mais alguma assim que tu pode contar pra nós que foi um pouco estressante, que vocês tiveram eu acho que a extrema da Espanha, perdão, foi o extremo. Eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez, então eu tô no segmento, claro, expondo em feiras há 8 anos já, né? Desde a parte quando eu trabalhava no setor automotivo também, nunca tinha passado por isso. Então a Espanha eu posso dizer que foi o principal... Foi o principal perrengue. Perrengue, assim, já que... pegamos o insight isso, da por lição. isso de se preparar, gente. Analisem, contatem, enfim, tenham... Quanto mais informação, quanto mais preparado tu tiver, melhor, né? Não tenho dúvidas que o teu resultado será muito positivo. Tu deu uma palhinha agora sobre a tua carreira profissional e se tu me permitir, eu gostaria de te perguntar, então, dessa Vanessa... que eu sei já que são 10 anos, né, como profissional de comércio internacional. Como que surgiu, assim, a ideia de tu entrar na carreira de Comex? E conta pra nós esse início e até onde tu chegou, né? Bom, no Comex eu enfim, né, escolhi a profissão justamente porque o meu irmão na época fazia. Então a gente tem uma diferença de 4 anos de idade. Eu me lembro ele já trabalhava como agente de carga. Que legal. E eu me lembro ele chegando em casa, comentando pros meus pais. E eu, nossa, eu quero negociar também em outras línguas, enfim. E essa questão da cultura sempre me moveu muito, né? Comecei a trabalhar com 16 anos, não na área, né? Fui secretária, assistente em algumas clínicas também. E com 18 anos eu fui fazer intercâmbio. Daí 18 anos justamente pra isso, né? Pra onde tu foi? Fui pra Dublin. Eu fiquei 2 anos em Dublin, né? O inglês, um dos inglês mais difíceis que tem pra aprender. Isso, gaélico, né? Que eles misturam gaélico com... que difícil. Legal, que legal. E, enfim, fiquei 2 anos lá. Justamente meus pais não me bancavam, então trabalhei nesse tempo que eu fiquei na Irlanda, justamente pra aprender o inglês. Fiz um curso de business. Daí eu voltei com os meus 21 anos e tive a oportunidade de começar numa grande empresa, já de estágio, e daí eu fui crescendo. E, Rada, o que eu posso dizer, né? Eu sempre fui muito determinada com as coisas da minha vida, assim, o que eu quero, né? Então, eu já tinha isso em mente, que eu queria ir para a área comercial, nessa parte de negociação. Então, é o que me brilhava o olho para levar as marcas do Brasil para fora do país. Eu me lembro, claro, eu tive que ter experiência como analista ainda, eu fui conhecendo a parte burocrática, aos pouquinhos, né? Eu fui me desenvolvendo. Eu tive 2 grandes gestores, para mim, que foram meus mentores nessa idade, que apostaram em
mim. Me deram a oportunidade, inclusive, por ser mulher e trabalhando numa área totalmente masculina. Então, com 24 anos, eu comecei a viajar, fazer toda a América. Com 24 anos. 24 anos. E já no peguei segmento automotivo, autopartes para caminhão, Nossa. toda essa parte hidráulica. Claro que eu fiz um ano antes, eu atuei no Brasil, até justamente para entender um pouco mais sobre o produto, essa parte técnica, né? Porque eu tinha que ter essa bagagem para ir para fora. E aí tu já estava estudando o Comex? Sim, já. Na Desde época? eu até quando eu fui morar na Irlanda, eu tranquei, né? Comecei com 18, então eu entendi. tranquei a faculdade durante 2 anos e depois Sim, voltei sim. e concluí. Fiquei um tempinho, né? Mas Sim. justamente porque eu viajava muito, né? Imagina fazer 5 cadeiras na UX viajando. Pena que naquela época o EAD não era tão popular não que era nem pouco. hoje. Pois é, se fosse AD eu teria, olha, em 4 anos já teria formada. Mas enfim, eu acho que eu posso me dizer que eu sou muito do campo, né? Minha experiência não é a teórica, e sim o campo. Então, como eu comecei cedo, com 24 anos, já a viajar, abrir mercado e sozinha, Rada, não tinha nenhum engenheiro técnico. Eu realmente peguei a mochila e Caramba. fui desbravar esse mundão. Daí eu comecei a fazer Peru, Uruguai, fazer toda a América do Sul. Eu alugava carros, percorria às vezes 800 quilômetros. Nossa. Porque como esse segmento são fabricantes de implementos, eles ficam afastados, né? É difícil ter um fabricante no centro da capital, que seja, né? Na cidade. Então, normalmente eu percorria, eu alugava carro e fazia distintas cidades, enfim. Caramba, o desafio, na realidade, ele era triplo, vamos colocar assim, porque era uma cultura nova, a América do Sul ali, por mais que tu já tivesse morado em Dublin, era totalmente diferente, o idioma novo, que era o espanhol, Espanhol, a era área portunhol nova, no começo, depois a gente... depois que engrenou, a área nova de Comex, que né, foi realmente, tu te lançou pro segmento, e esse fato, né, de estar num segmento, vou colocar assim, mais machista, né, Isso, mais totalmente. totalmente, né? Eu acho que na época eu era a única menina, assim, de 24 que estava fazendo isso, viajando, prospectando e abrindo clientes. E aí, claro, a minha postura também era mais errada. Tu tem que nem eu digo, o trabalho é dobrado, né, comparado com o homem. Porque, negociação com o homem com o homem, tem mais fluidez, tu tem outros assuntos, mulher não, né? Tu tem que mostrar que tu é a seriedade em primeiro ponto, que tu não tá ali pra brincadeira, que tu veio realmente, que tu sabe do que tu tá, dos teus produtos, tem um conhecimento técnico também. E aí eu fui pro campo, fiquei durante 7 anos nesse segmento. Daí eu fiz, como eu comentei, com 24 eu já estava fazendo toda a América do Sul, estava abrindo clientes nos Estados Unidos. Me lembro que eu aluguei um carro com 26 já. Fiz a região de Ohio, Illinois e Indiana, né? Peguei o carro e fiz os estados sozinha e não tinha reunião marcada, porque os americanos, eu ligava, eles não queriam saber. Então eu batia na porta com um catálogo mesmo, e tanto é que eu comecei a ficar até conhecida. A empresa começou a ficar justamente, mas vem uma guria aí, novinha. Justamente, me lembro que a questão técnica, né, nos Estados Unidos, essa parte... Eles estão um pouquinho mais atrasados, né? Então, me lembro que eu já vinha com uns insights pra eles que eles não tinham pensado ainda, porque a nossa cultura nessa parte do automotivo de caminhões é muito europeu, né? A nossa tendência é Europa. E somos referência, isso, né? somos referência, isso mesmo. E nos Estados Unidos é um pouco... É outra, tu pode ver que as coisas são maiores, ou seja, o sistema deles é um pouquinho mais defasado. Claro, isso quando eu trabalhava, né? Então, eu já vinha com uns insights para eles, e eles escutavam. Então, foi muito legal essa experiência. Eu fiquei durante, como eu comentei, 7 anos nesse segmento. E foi aí que me deu, eu acho que a determinação, essa coragem. Eu lembro que muitas pessoas falavam, Vanessa, como tu tem essa coragem de ir para um país sozinha, mulher, entendeu? E ir para os lugares que, às vezes, hoje, pensando, eu falei, como é que eu me meti naquele... Porque eram umas boca brava, hein, cara? Tu pega Peru, Calau ali, eu já peguei situações que eu falei, cara, como é que eu fui? Na cara e na coragem. Nossa, é muito bom escutar isso, Vanessa. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se inspirar nessa história. Eu particularmente, nem imaginava isso que tu tá contando. Tá sendo muito legal de escutar. Realmente isso, acho que define muito a coragem, né? Quando a gente realmente coloca a coisa, a gente enfrenta qualquer desafio, né? Não, justamente por isso. Eu acho que o que descreve a Vanessa é a determinação e coragem. Eu acho que quando... Eu coloco uma meta, né? Eu foco muito para resolver com as ferramentas que eu tenho no momento. Assim como eu fiz agora nessa parte nesse outro segmento, quando eu resolvi mudar e ir para a área de utilidades domésticas, num segmento que eu não conhecia nada, que tu lida muito com sell-in, sell-out, com ponto de venda.
Então, quando eu resolvi fazer essa mudança na minha vida, justamente para conhecer esse outro lado, eu não tinha nenhuma experiência. Eu me lembro que eu também fiz a entrevista. Muitos gestores sempre me comentaram: Vanessa, tu tem sangue nos olhos, tu faz o negócio acontecer. Então, assim, eu tenho muito desse feedback, sabe, das pessoas que trabalharam comigo. E é assim, eu me lembro que eu cheguei na empresa onde eu estou, não se tinha uma área de exportação, então a gente montou hoje uma empresa com uma grande equipe. Não se tinha um setor de exportação focado para isso, a gente tinha umas vendas mais esporádicas. Eu me lembro que eu tinha uma gaveta só com umas contatos de feiras de 10 anos atrás. E eu não reclamei no momento. Eu falei assim, para os resultados acontecerem, eu não falei, não, eu preciso disso. Eu peguei, baixei minha cabeça. Eu me lembro que em um mês eu já estava fazendo 4 países. E todo mundo da empresa, nossa, ela já tá viajando. Enfim, essa parte da coragem e determinação, sabe? Eu acho que, claro, tem toda a questão do conhecimento que vem junto, tu aprimorar, enfim, tuas técnicas. Mas tu tendo esses dois, a determinação e a coragem, cara, é meio caminho andado. Olha só. Então, e aí começaram os resultados. A gente montou toda a nossa estratégia de venda por país. Hoje a gente atua em mais de 21 países. Eu entrei em 2019, 2020 a gente dobrou o faturamento. Em 2021 a gente faturou 8 vezes mais. 8 vezes mais? E a gente como corporação não, ou na exportação. Uau! E daí tu me pergunta, tá, mas foi uma venda típica? Não, foi estratégia, foi conhecimento de mercado, porque Incrível. Em 2022 a gente já teve um crescimento comparado a 2021 com esse crescimento exponencial de 15%, né? E a gente vem mantendo essa carteira. Claro, um ano um pouco mais difícil, a gente pode ver na questão da recessão, tanto Europa quanto Estados Unidos. Então, Sim. A gente vê um mercado um pouquinho mais difícil comparado com os demais anos. Mas tudo teve muita estratégia, muito estudo, né? E eu acho que esse é o ponto, a gente ir pra frente, a determinação de fazer acontecer mesmo. E aí, sim, eu consegui montar a equipe. Hoje tenho, né, uma equipe, um analista, um trader. A gente até tá chamando mais gente para compor a nossa equipe. Que legal. E é isso. A história de vida da Vanessa é resumido muito em determinação. Então, Nossa, é o que eu posso deixar de mensagem para os jovens hoje que estão iniciando o comércio exterior. Eu me lembro que com os meus 21, eu chamei o diretor, o meu gerente numa sala e expus para eles o que eu queria ser, né? Que o meu foco era esse, que eu gostaria de ir para a parte do comercial, de negociação, mas que eu gostaria da oportunidade de fora do país ser um trader e que eu ia me especializar, que eu ia estudar para isso. E eles, com certeza, me deram oportunidade porque eles viram meu potencial. E eu sou muito focada em resultado, né, Raden? Eu sou competitiva nisso também. Então, é o que me move. Então, eu justamente dei resultado nas outras empresas também que eu trabalhei. E é isso, mas é muito, muito esse ponto que eu comento, é a determinação e o foco. Nossa, incrível, incrível, incrível. Eu tô, assim, impactado com toda essa história. Eu realmente não sabia desses detalhes, apesar de te acompanhar e, né, saber de toda a tua bagagem. Aprendi muito mais sobre a Vanessa hoje, né? Pessoa Vanessa, a determinação que tu carrega, a experiência que tu tem. E eu tenho certeza absoluta que tu vai inspirar muita gente. Que bom, fico muito feliz. De várias histórias que eu escutei aqui, realmente, a tua história, ela é inspiradora porque mostra realmente a força que tu teve, como que funciona aquela história de botar uma coisa na cabeça, né, ir atrás do resultado e ver a coisa acontecer. Tu é um exemplo disso. Fico muito feliz, né, mais ainda de poder dizer que a gente é parceiros de negócio, com amigos. Certeza, é sempre um prazer estar aqui e ver, enfim, todo esse crescimento, acompanhar vocês também. Eu só desejo sucesso. E vamos lá, muita coisa para fazer ainda, Que né? legal, vamos lá. Então, só para fechar mesmo, na realidade tu já respondeu muito, né, daquilo que eu sempre costumo fazer para fechar o episódio, que é pedir para o nosso convidado deixar uma mensagem. Tu já deixou várias mensagens importantes aqui que eu tenho certeza. Então vou deixar livre assim para tu fazer um comentário assim que tu acha que pode fechar então essa nossa conversa. Bom, nessa parte então da minha carreira, eu posso dizer o momento que eu fui para fora do país, onde eu fiquei 2 anos, eu tive que me virar financeiramente também para isso, foi imprescindível para mim conseguir essa coragem. Inclusive para mim já começar a encarar ir para países que eu não conhecia, que eu não tinha nem ideia do que seria, né? Ir sozinha, prospectar, fazer negócios, né? Sempre, claro, com embasamento, estudo, Rada, que nem eu digo, eu sempre fui uma pessoa de fatos e dados.
Então, né, para prospectar, desenvolver um mercado, existe um estudo por trás, né? Então, o que eu indicaria às pessoas, os jovens que têm a oportunidade de ir para fora, tu não sabe o quanto me abriu a mente depois que tu vive um tempo fora. Tu sabe, Rado, tu já viveu também. Sim. Então, o quanto é importante tu desenvolver. Tu retorna outra pessoa, uma pessoa muito mais madura, embasada, disposta a esses novos desafios. Eu acho que foi o ponto principal para mim conseguir, em pouco hoje, com 31 anos, ter toda essa bagagem, né? Então é isso que eu aconselho, ter essa experiência fora do país e ser determinado. Eu acho que esse, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, essa é a palavra-chave. Muito bem, Vanessa, muito obrigado. Nos brindou aí com muita sabedoria, muito conhecimento. Tô muito feliz de ter gravado esse episódio contigo. Deixou vários insights, eu acho que eu aprendi tanta coisa aqui que eu vou chegar lá na empresa lá fazer uma revolução já. Obrigado, valeu pessoal!